conseguiram me pegar, né? Graças a Deus. E aí nós identificamos esse plano relacionado à minha mãe. Recebi um relatório de inteligência na época, né? De outros parceiros, com fotos da rotina dos meus pais. Ali me deu uma chacoalhada, né? Na época, né? Quando o PCC entra na jogada, esse é o modus operandi do PCC. Eles tentaram me estabilizar. Graças a Deus conseguimos evitar, né? Minha mãe tá aí, firme e forte, né? Fala como é que foi, cara, assim, o que você puder detalhar. Com essa expansão, Glauber, que o Brasil está enfrentando, que é a expansão do Comando Vermelho. O Comando Vermelho está se expandindo muito mais hoje do que o próprio PCC. É uma realidade, entendeu? Chegando em todas as regiões do Brasil. Infelizmente, eles têm uma forma de atuação até mais violenta, né? Em razão desse processo mais burocrático do PCC. E hoje focando muito no tráfico internacional, o comando ganhou mais espaço nas unidades da federação. Isso é muito, infelizmente, é uma realidade, não estou querendo falar de Estado, mas dessa comunicação que ainda existe dentro do sistema penitenciário, principalmente do sistema penitenciário carioca. Mas a Rosa está desenvolvendo um trabalho extraordinário, eu sei que ela está focada lá, talvez essa hora ela esteja até dentro das unidades prisionais do Estado do Rio. Bom, irmão, com tudo isso que você falou aí, você está constatando pra gente através de fatos, com a tua autoridade, teu conhecimento, tua capacidade, o que nós já sabemos através de pesquisas, né, através de acompanhar a notícia. O Piauí está entre os estados menos violentos do Nordeste, né? Piauí, Sergipe, e o Piauí, sobretudo, destaque para o Piauí, que o Piauí está no meio de estados com grande problema. Então, isso aí, parabéns. A gente, muitas das vezes, acaba polarizando e politizando as coisas. Ceará é governo de esquerda, do PT, Piauí também é. Esquerda também. Só que a política lá é muito forte, lá de... aqui questão de justiça, tá? Pois a questão é o seguinte, o programa de segurança pública tem modelos que é falido, que você olha e você vê, porra. Então o Estado que continuar com esse modelo falido, é só você ver a herança, Bahia, Ceará e etc. E aí nós temos um Estado também governado pela esquerda, governado pelo PT, fazendo diferente da cartilha que são nesses outros estados. Pode continuar. Lá é assim, 2021, 2022, 2020, e principalmente 2022, 2023, o Piauí passou por um problema muito sério do aumento dessa criminalidade violenta. Por quê, Glauber? Porque as unidades prisionais elas estavam organizadas, só que não existia uma política de enfrentamento a essas facções muito forte, extramuros. Então, quando assumiu a atual gestão, o governador Rafael Fonteles, que levou o secretário Chico Lucas para a Secretaria de Justiça, né, eles são muito próximos, e eles têm uma visão muito inovadora, né, moderna de gestão e também de segurança pública. Então, eles aprimoraram justamente essa metodologia de combate. Então, mesmo sendo um governo de esquerda, mas a política de segurança pública ela é muito forte. Lá, eles fortalecem o encarceramento. Mas não é um encarceramento por encarcerar. É o criminoso que merece ficar preso. É o indivíduo que tem relação com facções, que tem relação com o assalto, com o latrocínio. Então, esses indivíduos eles vão para dentro do sistema penitenciário. E quando eles chegam no sistema penitenciário, eles encontram o sistema penitenciário organizado. Então, existe um alinhamento muito forte. E além do aumento da população carcerária, em mais de 50%, mas também houve um aumento proporcional de vagas. Então essa política é muito forte, isso resultou em investimento em inteligência, aquisições de equipamentos, padronização de protocolos. Você tem que reforçar o efetivo, então houve uma contratação muito forte de servidores, aquisições de armas, viaturas, investimento em inteligência, integração. Então tudo isso fez com que o estado do Piauí desse um salto nesse quesito de segurança pública, né? Mas não é fácil combater. Pois é, irmão, isso que eu quero falar contigo, né? Nem tudo são flores, né? Temos dificuldades e eu quero que você comece a relatar aí suas experiências, né? Nesse combate, né? Os dramas que tu já viveu, as canas mais relevantes que você gostaria de dar destaque. Vamos agora caminhar ali para aqueles momentos de você narrar as suas experiências, né?
a sua equipe, você e sua equipe, dando cana e, na prática, tudo isso que você já contou pra gente aí com uma capacidade teórica absurda. Vamos agora partir pra prática. Isso. Nem tudo são flores, né? Então, nem tudo são flores no combate às facções criminosas. Quando a gente se coloca à disposição desse enfrentamento direto, você tem uma consequência principalmente relacionada à sua situação pessoal, Glauber. Eu já passei por diversos problemas no decorrer desse período. Um que me causa até uma certa emoção quando eu relato foi em 2021. Em 2021 eu estava como diretor de inteligência da Secretaria de Justiça e existia uma política muito forte de combate a essas facções dentro do sistema penitenciário piauiense. Então nós identificamos um planejamento de atentado contra a minha vida e tomamos algumas precauções, graças a Deus. Estamos aqui e continuaremos firmes, combatendo esses grupos, mas essas facções elas são extremamente covardes e violentas. Então, como eles não conseguiram provocar um atentado contra a minha integridade, Glauber, nós identificamos um planejamento para execução da minha mãe, muito forte, né? Sua mãe, cara? Da minha mãe, muito forte. Caramba. E conseguimos evitar, graças a Deus, minha mãe tá entre a gente, muito motivada, né? E torce, inclusive, pelo nosso trabalho. Mas os criminosos, uma célula do PCC, nós identificamos esse planejamento. Eles queriam me desestabilizar emocionalmente. Meus pais moram no interior, cidade bem pequena, trabalhadores rurais. Meu pai e minha mãe são trabalhadores rurais. Minha mãe nunca fez mal sequer uma mosca. E esses criminosos tentaram provocar um atentado contra a integridade dela. Então foi um momento muito difícil na minha vida. Talvez o mais doloroso foi em 2021, e nós identificamos e começamos a monitorar, pois no dia que eles saíram para executar essa ação criminosa, eles chegaram até a minha cidade. Então eles saíram da capital, Glauber, chegaram até a minha cidade, aproximadamente 400 quilômetros da capital, e entrei em contato com amigos meus, policiais civis, policiais militares, que eu tenho que agradecer. Eles foram lá para minha casa, pegaram os meus pais, botaram dentro de casa e fizeram a proteção. E depois nós saímos de Teresina, uma equipe de irmãos, policiais civis, policiais militares, policiais penais, e depois teve um confronto com esses criminosos. Eles resultaram morrendo em confronto. Então são dores que a gente se depara no decorrer desse processo, né? Nós já nos deparamos nisso no sistema penitenciário federal, perdemos vários irmãos que foram assassinados, executados de forma extremamente covarde. E quando você começou a falar, eu não consegui não lembrar disso, né? Belarmino, Melissa, Henry, irmãos nossos. E quando o PCC entra na jogada, esse é o modus operandi do PCC, então, né? Eles tentaram me estabilizar. Graças a Deus conseguimos evitar, né? Minha mãe tá aí, firme e forte, né? Fala como é que foi, cara, assim, o que você puder detalhar, Só para contextualizar para nossa audiência, eu sei que você já tem todo esse conhecimento, mas nossa audiência, o PCC, quando chega no sistema penitenciário federal, ele executa 3 colegas nossos, 3 policiais penais. O PCC montou um plano para pegar o juiz Sérgio Moro, atual senador Sérgio Moro. Na época ele já era senador. Ele estava no Ministério da Justiça inicialmente, depois senador. Dr. Lincoln Garquia, que faz um trabalho maravilhoso lá em São Paulo. É um dos meus mentores, o Lincoln Garquia. Pois é, depois eu quero até que você fale sobre ele, porque a audiência me cobrou aqui no chat. Então, e também não ia passar batido o delegado Charles Pessoa fazendo um trabalho bom no Piauí. Em que momento, cara, qual era o momento da tua carreira? Você falou que estava na diretoria de inteligência, né? Mas primeiro teve um plano contra você, se você puder detalhar mais, e depois como essa informação chega em relação à sua mãe, beleza? O que chegou perto de você, o que não? Em 2019 eu recebi o convite e fui ser diretor de inteligência da Secretaria de Justiça. Então lá nós mergulhamos no sistema penitenciário estadual do Piauí. Aprimoramos a metodologia, trouxemos a que nós tínhamos aplicado em São Raimundo Nonato em 2011. Então gerou um desconforto muito grande para as facções criminosas dentro do ambiente prisional, porque elas perderam o poder que elas tinham dentro das unidades prisionais estaduais. Então, como eles queriam me desestabilizar e eles me intitularam como o maior problema deles lá no Piauí nessa época, eles começaram, Glauber, nós identificamos, principalmente já ali meados de 2020, um plano de monitoramento relacionado a mim e relacionado aos meus familiares.
Aí tomamos algumas precauções, né? De lá para cá, eu não tenho rotina, eu sou um verdadeiro nômade, né? Já mudei de residência a cada 6, 7 meses, dependendo de 4 meses eu mudo de endereço. E então, o despertador tá sempre ligado, né? Sempre ligado. Então nós Você não pode deixar o começamos a despertador. enfrentar esses problemas de ameaças, Sim. muitas ameaças, partindo de dentro do sistema penitenciário, de fora, dentro do ambiente prisional, aqueles indivíduos que estavam na cadeia de comando dos grupos, né? Mas em razão dessa minha rotina de precaução, de isolamento praticamente, né? Eu não saio praticamente para ambientes sociais ali. Aí eles não conseguiram me pegar, né? Graças a Deus. E aí nós identificamos esse plano relacionado à minha mãe. Recebi um relatório de inteligência na época, né? De outros parceiros, com fotos da rotina dos meus pais. Ali me deu uma chacoalhada, né? Na época, né? Eu lembro, quando eu recebi esse relato, eu estava em Bom Jesus, que é uma cidade do sul do Piauí. Quando eu recebi uma ligação e os colegas já compartilharam comigo: Charles, nós estamos enfrentando um problema relacionado à ameaça aos seus familiares. Não, já estou sabendo e tudo. Não, mas o negócio aqui é mais sério. Dentro do presídio, essas fotos? Não, ela já estava circulando já. Aí o negócio aqui é mais sério e eles me mandaram. Rapaz, ali foi impactante. Quando eu vi a foto da minha mãe, ali, que os criminosos já tinham feito registros, falei: meu Deus. E para eu levar essas informações aos meus pais, os trabalhadores rurais, tudo. Aí eu voltei na casa dos meus pais, chamei eles para uma reunião, eu tinha que compartilhar, né? Falei: estamos enfrentando um problema, sem saber como é que minha mãe ia reagir, mas nós não vamos recuar. Aí minha mãe me abraçou, até me emociona, né? Minha mãe me abraçou e falou assim: meu filho, nós temos a proteção divina. Amém. E aí começamos a desenvolver um trabalho de proteção dos meus pais, aquela loucura, sem dormir, não conseguia dormir, a minha equipe sempre me apoiando, e sempre policiais ali sempre monitorando. Aí identificamos um planejamento. Quem ficou responsável para praticar esse ato? Um indivíduo, pasmem, que recebeu a progressão de regime. Por isso que eu sou chateado, até revoltado com essa legislação brasileira. Criminoso que tinha praticado um crime de sequestro, cárcere privado, extremamente violento, passou pouco tempo preso, recebeu uma progressão para o semiaberto. E quando ele recebeu para a progressão para o semiaberto, ele tinha sido preso por nossa equipe 3 vezes. Então ele tinha aquela rivalidade, né? E ele, assim como o sistema penitenciário federal, que aconteceu isso, né? Ele chegou para a facção e disse assim: me dê essa missão. E a facção entregou a missão para ele. E já dentro do presídio, né? Ele já sai com essa missão. Saiu com essa missão. E aí, um belo dia lá, eu estava por volta de 3 horas da tarde, 15 horas. Eu estava em casa, tinha chegado do estado do Maranhão, de uma ação. Tava lá, muito cansado e tudo. Aí meu telefone tocou. Quando meu telefone tocou, eu recebi a informação. Esse semiaberto, sabe como é semiaberto, né? Semiaberto não tem muro, né? Justamente em razão, a legislação não autoriza que faça muro. Os criminosos ficam soltos no semiaberto. Isso é um privilégio que infelizmente é concedido pela legislação brasileira. Recebi a ligação dos colegas do presídio: Charles, o criminoso tal fugiu. Falei: meu Deus. Aí recebi a informação de que ele já estava em deslocamento. Pegaram um carro, um Siena preto, lembra ainda? E fui com um grupo lá para a minha cidade. E aí foi quando nós identificamos, já tinha passado lá numa cidade vizinha, que é a cidade de Polo. Entrei em contato com meus pais, porque o negócio aqui é sério. Os colegas foram lá e protegeram a minha família. E foi quando a gente foi, né? A gente estava com todos eles mapeados, já sabia quem eram os titulares, né? Inclusive, você acredita que dias antes eu fui lá na penitenciária, entrevistei esse criminoso. Fui lá, conversei com ele e falei: rapaz, tá tendo essa situação e eu te asseguro com plena certeza, você não vai matar os meus pais. Sabe o que foi que ele disse pra mim? Decisão tomada, delegado. Desse jeito. Que isso, irmão? Desse jeito. Então calma aí, cara, me permita, por favor. Você recebeu a informação contra você. Sim. Passado quanto tempo chegou a informação com seus pais? As primeiras ameaças relacionadas a mim foi em meados de 2020. Tá. Quando foi no primeiro semestre de 2021, nós recebemos as informações relacionadas aos meus pais. E esse fato que eles foram realmente para a ação
Foi em setembro de 2021. Mais de um ano, né? Não, Meados de 20. relacionado às minhas ameaças e até a situação, Isso. mas relacionado aos meus pais ali, uns 6 meses. Não, tudo bem, mas olha o drama. Mais de um ano de um drama contra você e depois. Não, mas só que as ameaças relacionadas a mim, elas não encerraram, não. Depois eu vou contar outra Tá história. bom. Mas aí, você tem informações de quem teria assumido a missão de executar. Recebemos. É. Você vai até o presídio, o cara tá Conversei. preso. Conversei com ele, eu e minha E o cara ainda aí Falou volta desse pra esse ponto aí, por favor. Aí ele falou. Um dia eu fui lá conversar com ele na entrevista, né? Sempre gostei muito de entrevista e graças a Deus, Deus me deu esse preparo psicológico para essa situação, mesmo envolvendo a integridade da minha família, eu sempre fiquei também ali envolvido na coordenação das ações, né? Era o diretor de inteligência, eu fui lá conversar com ele, né? E Deus me teve esse controle emocional, porque, vou te falar, o cara... Eu cheguei e fui conversar com ele. O cara fala na tua cara que vai matar sua Qual mãe. foi o nosso objetivo? Né? Eu fui tentar desmotivar o criminoso. Explicar pra ele, rapaz, isso é sério, muda de ideia, isso não dá. Lá na Major César, que é uma unidade do semiaberto de Teresina. Fui conversar com ele. Aí nessa entrevista lá, eu e ele, eu sei exatamente, eu estava sentado desse lado da mesa, Glauber, e ele estava do outro lado. Entendeu? Então, nessa posição aqui, Sim. eu estava exatamente ele sentado do outro lado. Foi por volta mais ou menos umas 13 a 13h30 desse dia. Eu conversei com ele e tudo. Ele não negou. Ele falou pra mim que era do crime, pertencia à facção criminosa, que era a família dele, e estava disposto a qualquer coisa pela facção. Aí eu trouxe o relato. Abri os documentos, né? Abri os documentos e falei assim: isso não vai acontecer. Mostrei a foto da minha mãe e as fotos que eles mesmos tinham tirado, né? Eu sei que você já tá responsável por essa missão. Aí ele só falou assim pra mim. Eu falei: e você não vai conseguir matar os meus pais. Ele nem disse que tava e nem que não tava. Ele só falou só assim: decisão tomada, delegada. Desse jeito, olha na minha cara. Aí eu levantei, né? Meio que faltou ali os pés, né? Aí eu levantei, não podia fazer nada ali, porque eu não ia jogar minha carreira em jogo, eu sabia. Eu sempre prezei muito você agir sempre dentro das 4 linhas, né? Então eu nunca fui covarde, eu nunca tive nenhuma atitude covarde, mesmo sabendo que esses criminosos são covardes. Levantei e falei pra ele: eu tenho certeza que você não vai matar os meus pais. Ele falou: mas saí louco naquele dia, né? Tipo assim, a cabeça, falei: meu Deus. Falei: o negócio é sério mesmo. Quando foi, menos de uns 15 dias depois, foi quando ele fugiu e foi. Aí tivemos... Isso foi numa quarta-feira. Aí foi, liguei pra minha mãe, meu pai, meus irmãos, ficar todo mundo dentro de casa e nós fomos, né? Eu agradeço. Tinha um cara que tava comigo nessa missão, Marcelo. Esse Marcelo foi morto em uma ação de combate às facções criminosas. Um irmão que eu tenho, inclusive o júri vai ser agora, dia 12, lá no estado do Maranhão. Depois desse dia, ele numa ele operação... foi morto, foi covardemente em 2024. Depois eu vou contar a história do Marcelo, mas lembrei, Marcelo estava comigo nessa ação, irmão. foi um dos irmãos, e nós enfrentamos, foi quarta-feira, aí eu sei que o confronto mesmo, depois eles fugiram para uma região de mata lá, teve um confronto inicial por volta de 5 horas da manhã, lá, depois fugi para a região de mata, recebemos todo o suporte lá de muitos irmãos. Isso, eu digo assim, recebi inúmeras ligações, os colegas ligando e chegando lá na minha cidade, só via chegar gente em carro particular, colegas. Eu fui abraçado pelos colegas, polícia civil, polícia penal, polícia militar, e chegava gente em carro particular, aí trabalhando na folga. Aí tivemos o primeiro confronto. Isso foi na quarta-feira que eles foram. Quando foi por volta de 5 horas da manhã, tivemos o primeiro confronto. Aí eles entraram para a região de mata e ficamos quinta, sexta, sábado. Quando foi na madrugada do domingo, nós tivemos outro confronto lá. Eles não reagiram, né? Teve uma troca de tiro intensa e esses criminosos resultaram morrendo. Voltei para Teresina. Eram quantos? Eram 3. 3. Mas o responsável pela execução, como aconteceu na situação da Melissa, né? Quem matou a Melissa foi um cara egresso de Polícia Federal. E quando ele saiu, depois a inteligência conseguiu identificar que ele disse assim: eu quero essa missão.
aquele sentimento de pertencimento, dessa ideologia, os caras absorvem e vão por tudo ou nada. E eles crescem dentro da Cresce, depois que eles matam, praticam uma ação dessa, eles recebem uma mensalidade, não é isso? E se eventualmente eles morrerem, a família recebe essas mensalidades, ad eterna, que é vitalícia, né? Então, aconteceu, voltei pra Teresina. Lá, conversei com meus pais. Pai, uma cena que marca muito. Vários pontos lá, locais nos municípios vizinhos, de Barreira e tudo, pra pregar os caras, né? Aí, Glauber, eu passava... E a gente lá em casa, vários policiais lá com meus pais, aquela rotina e tal, né? Aí, um dia à tarde, eu passei na casa dos meus pais pra buscar lanche para as equipes que estavam lá nos pontos, né? Rapaz, esse aqui minha moça é forte. Fui lá, foi que meus pais tinham feito de lanche, né? Minha mãe tinha feito tapioca, lá no Nordeste conhecido como beiju com carne de sol. Aí eu saí, peguei o lanche lá para distribuir, né? Os colegas que estavam nas barreiras. Quando eu fui saindo, aí minha mãe, Charlinho, volta aqui, ela me chama Charlinho, eu voltei lá na cozinha. Ela me abraçou e falou assim, Charlinho, não precisa... Mas isso é forte. Não precisa te preocupar. Nós temos a proteção divina. E prenda esse criminoso. Não maltrate ele.